noite. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro ocorrido no Brasil. A partir de agora, você vai ver a reconstituição dos 96 dias em que o país acompanhou a luta pela libertação de Wellington Camargo, irmão dos sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. Você vai ver entrevistas exclusivas com os sequestradores, que vão contar, passo a passo, por que Wellington foi o escolhido. As torturas, como decidiram cortar a orelha do rapaz, as tensas negociações com Zezé de Camargo. Você vai ouvir as fitas gravadas pela polícia das conversas entre os criminosos e a família de Wellington. E vai saber, 2 sequestradores ainda estão foragidos. Só indagava por que ele, né? Por ser um deficiente e tal. A gente indagava isso, por que o Wellington? Sequestrado em Goiânia, o irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Foram 3 meses de ansiedade, angústia e violência. A dramática negociação do resgate mobilizou a imprensa e a polícia de vários estados. A frieza e a truculência dos sequestradores marcaram a família de Zezé de Camargo e Luciano. O sofrimento de Wellington Camargo emocionou milhões de brasileiros. Além da dor e do terror no cativeiro, Wellington viveu um outro pesadelo, o de pensar que tinha sido abandonado pelos irmãos. Você tem que viver cada momento da sua vida como se fosse o último segundo. É aqui que você vai envelhecer? É aqui. Eu brinco com a minha mulher, falo, ó, isso aqui eu comprei aqui exatamente para ter essa vista aqui, porque quando a gente tiver velhinho, eu pegar uma cadeira de balanço, sentar aqui com a minha velhinha e ficar olhando os bois ali no pasto, ali branquinho, eu adoro. É isso aí, eu e o alemão, só que bolando. O Wellington era mais do que um filho para ele. Aí resolvi e pegou. Já estava certo, né? Quando eu cheguei, quero o Wellington pegar. Foi eu e o Osmar, assim, nós que decidimos. O primeiro passo na preparação do sequestro foi estudar todos os movimentos da família Camargo. José Francisco e Osmar Martins, o alemão, viajaram para Goiânia. Em setembro de 98, os 2 sequestradores começaram a observar o entra e sai no trabalho de Wellington. Pouco tempo, a rotina de Wellington, do pai José Camargo e da mãe Helena, deixa de ser um mistério para os sequestradores. Muito tempo que ele estava andando. Ele sabe dos passos meio uma geleira todinho do Wellington. Longe da família Camargo, os outros integrantes da quadrilha se preparavam para o sequestro. Luiz Carlos Medeiros, um ladrão de carros, é encarregado de conseguir o carro para o sequestro. E eu guardei o carro para ele, fiquei guardando o carro pro alemão. E quando fomos ver, eles foram me pedir o carro. Eu quero levar o carro para eles em tal lugar. No município de Abadia de Goiás, a 25 quilômetros de Goiânia, Moacir, irmão de José Francisco, tem uma missão: preparar a chácara Quinta dos Sonhos para ser o cativeiro de Wellington. Quando eu cheguei na chácara, ele chamou e falou, nós vamos fazer isso. Aí construí o barraco para fazer o sequestro. É aqui a casa dos sequestradores, que na verdade é uma chácara. Eles construíram, muraram a chácara justamente para fazer o sequestro, que era arame antigamente. E eles muraram para ter mais segurança, né? Isso aqui é uma prova de que esse barracão e esse muro foi feito depois que eles compraram a chácara, já planejando. Foi feito justamente para guardar o Wellington, entendeu? 2 dias antes do sequestro, no final de um culto religioso, Dona Helena, mãe de Wellington, teve uma conversa que hoje ela acredita ter sido um sinal do drama que se aproximava. No término do culto, a gente faz aquela oração final. Então, quando nós terminamos a oração, o pastor, o dirigente, o Paulo Victoy, ele olhou para mim e disse, irmã, o Senhor me mostrou um laço de sequestro e é na sua família. 16 de dezembro de 98.
Depois de mais um dia de trabalho na loja de pamonhas, Wellington é deixado em casa pelo pai. A poucos metros, 3 dos sequestradores se preparam para entrar em ação. Na hora combinada, Luiz Carlos Medeiros estaciona perto da casa de Wellington com as armas no carro encomendado pelo chefe da quadrilha. Me pediram o carro, falou que era levar o carro para eles em tal lugar. Eu fui levar, quando eu cheguei lá era na casa do Dr. Wellington, né? Da noite. Wellington está na varanda negociando a compra de um carro do cunhado Paulo César Pereira. A mulher de Wellington, Ângela, entra para preparar o jantar. Faltam poucos segundos para começar o pesadelo. Quase um ano depois, Wellington se lembra detalhadamente desde o primeiro minuto do sequestro. Quando eu levantei a cabeça, eles estavam lá já na porta, né? Todos armados de capuz. Na hora eu pensei que fosse uma brincadeira. José Francisco, o chefe da quadrilha, entra na casa de arma em punho, mas só encontra o filho e um sobrinho de Wellington brincando no quarto. A mulher de Wellington mal tem tempo de entender o que está acontecendo. José Francisco quer que o portão da casa seja aberto. Que é um sequestro. A gente quer 5 milhões de dólares, entendeu? Tamparam minha cabeça e já saiu disparada. E daí em diante eu não vi mais, né? Zezé de Camargo e Luciano, uma das duplas mais vitoriosas da história da música sertaneja brasileira, vão começar a pagar o preço da fama e do sucesso. Eu vou ficar guardado no seu coração. A noite fria, solidão. Você ali. Se aparecer alguma coisa, você já sabe o que fazer, hein? É uma ação rápida e ousada. Tudo acontece exatamente como José Francisco tinha planejado. Começa o desafio para... Se a fama de Zezé de Camargo e Luciano atraiu os sequestradores para o dinheiro da dupla, esta mesma fama também deu a pista que levou a polícia a reconhecer os autores do crime. A informação decisiva para a identificação da quadrilha surgiu quando a notícia do sequestro se espalhou pelo país. Um detalhe do noticiário chamou a atenção de Antônio Lázaro Constâncio, um policial de São Paulo. O que mais chocou a polícia e a família foi a escolha dos sequestradores. Wellington é paraplégico, vive numa cadeira de rodas e precisa de cuidados especiais o tempo todo. No dia 4/10/98, eu recebi uma informação que os irmãos Oliveira, os quais eu persigo há mais de 4 anos para colocá-los na cadeia e dar mais paz à sociedade, eles iriam cometer um sequestro de uma menina paraplégica no dia 18 de dezembro. Quando foi no sequestro do Wellington, eu liguei para o delegado do grupo antissequestro e disse a ele, foi os Oliveira. Os Oliveira formam uma quadrilha que assalta, mata, rouba e sequestra há mais de 20 anos. Desafia a polícia de 6 estados. As penas de alguns dos integrantes da quadrilha dos Oliveiras variam de 200 a 400 anos de prisão. 3 dos 9 irmãos já foram mortos. E o líder do grupo, Manuel de Oliveira, estava preso na época do sequestro de Wellington Camargo. Segundo a polícia de São Paulo, contando esposas, cunhados, primos e sobrinhos, o bando dos Oliveira tem 27 integrantes. Veja agora quem é e o que fez cada um dos sequestradores de Wellington. José Francisco de Oliveira,
chefe do bando e cérebro do sequestro. Acusado de assassinatos, assaltos a banco, sequestros e extorsão. Ele decidiu sobre o resgate e planejou a fuga. Moacir Francisco de Oliveira, irmão de José Francisco, acusado de assaltos a bancos e carros fortes, extorsão e assassinatos. Escalado para vigiar o Wellington 24 horas por dia no cativeiro. Osmar Martins, o alemão, ex-marido de uma das irmãs Oliveira, violento, também foi encarregado de vigiar o Wellington no cativeiro. Era o motorista da quadrilha. Luiz Carlos de Medeiros. Ele é acusado de assalto a bancos e assassinato. Conseguiu as armas e o carro do sequestro. Outro que vigiou o Wellington no cativeiro. Os Oliveira se juntaram para praticar um crime. Os Camargo se uniram para enfrentar juntos o drama que duraria 96 dias. A primeira notícia que eu tive foi da minha irmã, a Marlene. Ela ligou em casa desesperada. Ela presenciou praticamente um sequestro. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Porque a gente vê, assim, falar com as outras pessoas, mas a gente nunca pensa, né? Isso vem acontecer com a gente. Quando eu cheguei lá, que achei aquela casa daquele jeito, e a família dele chorando, aquilo aí foi Aí eu entrei em desespero também, tá? 30 minutos depois do sequestro, Wellington chega ao cativeiro. Ele é retirado do carro. No caminho até a casa, percebe que há folhagens no chão. Assustado, Wellington não ousa olhar para os sequestradores e aprende no primeiro minuto o código para se comunicar com eles. Um estalar dos dedos. Se quiser falar com a gente, é só estalar os dedos. É tudo que eu precisava, eu estalava os dedos. Para pedir alguma coisa, água, comida, banho. O pavor é muito grande, assim, te explicar o que passa. Só quem já passou sabe o que é. É uma dor muito grande, você pensa, Jesus, o que está me acontecendo? Eu não entendo isso. Por que está me acontecendo? Isso está me acontecendo? Eu pensava que era um sonho. Eu falava, não, isso é um sonho. Eu cheguei a ponto de achar que eu estava ficando louco. Eu cheguei a ponto de pensar assim, meu Deus, eu estou ficando louco. Isso não está me acontecendo. Mas todo dia eu dormia, acordava e ainda estava ali, então... Mesmo sob o impacto dos primeiros momentos, a família de Wellington não hesitou e comunicou o sequestro à polícia imediatamente. A primeira atitude que nós tivemos foi de avisar a polícia, a delegacia de antissequestro de Goiânia. E aí que vieram as orientações da polícia, que procedimento a gente deveria tomar, o que a gente tem que fazer, tudo isso. Nós vimos aí casos que as famílias tentaram solucionar de uma forma particular, ou mesmo utilizando-se de negociadores amadores, em que se pagou o resgate 1, 2, 3 vezes e depois receberam os restos mortais de um ente querido. A polícia agiu com rapidez. Fechou as saídas de Goiânia, grampeou telefones, tentou levantar dados detalhados sobre a vida de possíveis sequestradores. Enquanto isso, os parentes de Wellington decidiram indicar 2 pessoas para tratar da negociação. Emanuel José de Camargo, irmão de Wellington, e Paulo Viana, advogado e amigo da família. Aí, naquele primeiro momento, cheguei na casa do Wellington, e lá chegando já estava o Emanuel, estava a outra irmã, e ali nós ficamos até o último dia do sequestro. Durante os 3 primeiros dias, os sequestradores não fizeram contato. No cativeiro, o Wellington também enfrentou o silêncio da quadrilha. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que quase uma semana, eles passaram muitos dias sem manter contato. Acredito que cerca de uma semana, mais ou menos. Só botava comida e não falava nada? É, só me entregava comida e ia embora. Eles falavam, olha a comida aí, ó. Só falava isso, olha a comida, quer água? Quer água? Quer isso? Quer ir no banheiro? Então, era só isso, só o contato meu era só isso. Eu também evitava conversar, né?
Licença. Quando é que você teve a primeira conversa com eles? Ou falou a primeira vez com eles? Falar mesmo foi na data que eles me pediram telefones de contato. Escreve aí o telefone do Zezé de Camargo. Quem pode resolver isso é meu outro irmão, Emanuel. Então escreve o dele também. O primeiro contato aconteceu